Imagine que as pessoas pudessem falar o que pensam para as outras sem sofrer nenhuma punição ou criar uma inimizade, ou quem sabe começar a Terceira Guerra Mundial. Olá, sou Gênero Guimarães, bem-vindo ao canal. Antes de assistir o vídeo, eu peço que vocês deem um like e se inscrevam no canal para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais pessoas. O vídeo de hoje eu vou abordar esse livro, Incidente Antares, do autor Érico Veríssimo. Nesse livro, narra a história de duas famílias, a Campo Largo e os Vacarianos. São duas famílias que disputam poder no interior do Rio Grande, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamado Antares. A história dessas duas famílias se confunde muito com a história do Brasil, pois a todo momento o autor insere membros da família nos vários governos que tivemos no nosso país. O Estado Novo de Getúlio Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek e vários outros governos que é contado ao longo da história. Pode-se dizer que esse livro está dividido em duas partes. Uma é Antares e a outra é o Incidente Antares. Vocês vão notar que praticamente são duas histórias completamente separadas uma da outra. O incidente é o que une essas duas partes do livro. Precisamente no capítulo 13, vocês vão entender por que o autor escolheu esse capítulo exatamente para fazer essa mudança da história, o plot twister. A ação do incidente de Antares inicia no dia 11 de dezembro de 1963, exatamente numa sexta-feira 13, com uma greve geral feita na cidade de Antares, o qual participam também os coveiros, impossibilitando de enterrar seus mortos. Então, a primeira parte do livro que eu chamei de Antares, vocês vão verificar que conta a formação da cidade, a formação dos governos, as rixas que passaram a surgir entre as duas famílias, a Campo Largo e os Vacarianos. E na segunda parte vai ser uma ação completamente diferente, que eu não vou poder contar aqui, porque eu não gosto de dar spoiler, mas vocês vão ver que é bem interessante. A partir daí, a história muda, né? Como falei anteriormente, a história muda, e é narrado coisas bem diferentes do qual eu comecei a pensar a respeito. Imagine se a gente pudesse falar para as pessoas que a gente conhece, ou até que não conhece, o que a gente pensa dela, qual a impressão que a gente não ter assim segredo com as pessoas. Será que isso seria possível nesse mundo que a gente vive? Eu acredito que não. Nós precisaríamos evoluir muito para que o pensamento que a outra pessoa tem da gente, a ideia que a outra pessoa tem da gente, não nos ofendesse, não nos magoasse. Nós ainda não estamos evoluídos para isso. Vamos chegar lá, mas ainda não conseguimos evoluir para isso. Pelo fato de vivermos ainda no mundo de provas e expiações, então nos é escondido essa parte, né, do pensamento. Nós não conseguimos saber o que os outros estão pensando, nem os outros conseguem saber o que pensam a nosso respeito. Por quê? Porque no mundo de expiação, existem muitos conflitos que foram feitos anteriormente, até em vidas passadas, e que se nós lembrássemos, não conseguiríamos conviver com algumas pessoas que nos fizeram mal, ou até que nós fizemos mal a essa pessoa. Então, pela divina providência, essa parte, quando a gente encarna, é apagado da nossa memória, a nossa memória viva, né? Nosso subconsciente guarda alguma coisa, mas nossa memória viva, a nossa memória que a gente atua mesmo, nos é apagada essa parte para que a gente possa, inclusive, consertar os erros que a gente fez em vidas anteriores, né? E conseguir conviver com algumas pessoas que, de outra forma, nós não conseguiríamos. Porque se nós lembrássemos tudo o que aconteceu com a gente, nesse momento da vida da gente, que a gente vive nesse mundo de prova e expiação, se a gente conseguisse lembrar de tudo que a gente viveu anteriormente, em todas as vidas que a gente viveu anteriormente, nós íamos encontrar coisas que nós não queremos relembrar, e ainda não estamos preparados para relembrar, e teríamos que conviver com pessoas que nós não gostaríamos de conviver nesse momento. Claro que isso vai mudar.
Quando nós passarmos por um planeta de uma civilização que habita um planeta de regeneração, que é o que nós já estamos caminhando para isso, então essa memória da gente, aos poucos, vai passar a ser lembrada, mas só que até lá, quem estiver vivendo nesse mundo regenerado vai ter condições de perdoar e ser perdoado pelas pessoas que nós fizemos o mal ou sofremos o mal. Então, nesse momento, é uma proteção que Deus nos dá, né, sobre o nosso passado. Esse véu do esquecimento é uma proteção para a gente, para que a gente consiga evoluir e não ficar preso a certas coisas que já passaram, né? Mas ainda nós não temos capacidade de lidar com isso. Então, esse véu do esquecimento que nos é dado quando a gente nasce é proposital, é por causa disso, para que a gente possa conviver, a gente possa evoluir, a gente possa se melhorar e ajudar, inclusive, as pessoas que a gente prejudicou, não só conviver com as pessoas que a gente prejudicou, como ajudá-las também. E ao contrário, vale também. Essas pessoas, não lembrando da vida passada, que muitas vezes conviveu com a gente, nos prejudicou, elas também possam nos ajudar nessa vida e até nos ajudar a melhorar, a evoluir, e nesse caminhar ela também consegue a evolução dela por causa disso, por causa desse esquecimento. Então isso é proposital. O incidente de Antares, ele aborda muito isso, como os personagens estão livres disso, a partir dessa parte daí que eu não vou contar tudo, os personagens estão livres dessa punição que nós teríamos se nós pensássemos, essa punição que existe se nós lembrássemos tudo que já passamos, né? Ou fizemos as pessoas passarem. Os personagens passam a ficar livres disso, então começam a ser mais verdadeiros, inclusive com eles mesmos. São verdadeiros com as pessoas e passam a ser verdadeiros com eles mesmos. Então, é como se houvesse liberado esse véu do esquecimento para alguns personagens, não todos, mas para alguns personagens. E eles conseguem falar tudo o que eles pensam, tudo que eles sabem, sem nenhuma preocupação de punição. Isso que eu achei interessante no livro, é o que mais assim me chamou a atenção, foi isso. Se nós pudéssemos viver num mundo assim, claro, nós precisaríamos estar mais evoluídos do que somos. Mas se nós pudéssemos viver num mundo assim, onde não precisássemos esconder nada das pessoas, as pessoas inclusive pudessem ler nossos pensamentos, que futuramente, nas próximas gerações, a telepatia vai ser uma coisa disponível para todo mundo. As pessoas já têm a habilidade para isso, mas não está desenvolvido. Todo mundo tem a habilidade da telepatia e de outras habilidades mentais, só que ainda não está desenvolvido. Mas no futuro mais adiante, no futuro próximo, pode-se dizer, né? Essa capacidade de telepatia, de ler o pensamento dos outros, e as pessoas leem nossos pensamentos, vai estar disponível para todo mundo. Então, isso vai abrir vai nos dar uma liberdade muito grande para que a gente possa conviver de verdade com as pessoas, que hoje nós não vivemos verdadeiramente uma relação com as pessoas. Nós escondemos muita coisa, mesmo sem querer. Todo mundo que diz, eu tenho uma vida, minha vida é um livro aberto, não é verdade. As pessoas sempre escondem alguma coisa. E se uma pudesse ler o pensamento da outra, isso não tinha como ser escondido. Então nós viveríamos sim uma relação verdadeira com todo mundo. Não só com as pessoas que a gente gosta, mas com todo mundo. Inclusive, iremos entender porque certas pessoas que a gente nem conhece, a princípio, nós não simpatizamos. Tem pessoas que a gente acaba de conhecer e não simpatiza. E não temos explicação para isso. E a explicação seria essa. Tivemos um relacionamento com essa pessoa que a gente acabou de conhecer nessa vida, só que esse véu do esquecimento não permite que a gente lembre como foi essa relação. Provavelmente, pelo fato de a gente não gostar dessa pessoa, nós não tivemos uma boa relação com ela. Fizemos algum mal a ela, ou ela nos fez algum mal. Nos prejudicou de alguma forma, ou a gente prejudicou essa pessoa de alguma forma.
Então, quando encontramos com ela novamente nessa vida, nós não simpatizamos logo de início. Às vezes a gente não simpatiza de início, mas ao longo, muitas vezes a gente é obrigado a conviver com essa pessoa. Isso acontece muito com os familiares. E passamos a gostar dessa pessoa, entender essa pessoa. Então, é isso que acontece. Mas, especificamente com os familiares, temos irmãos, pais, mãe, filhos, que a gente, a princípio, assim, não simpatiza, não consegue conviver, mas aí como a convivência acaba sendo forçada, e para isso a gente precisa ter, assim, uma vontade, né, de melhorar, de se melhorar como pessoa, então nós passamos a entender mais essa pessoa, e aquela mágoa que a gente tinha, que a gente não sabe explicar, do pai com a mãe, do pai com a mulher, com a esposa, do marido com a esposa, da mãe com o filho, do pai com o filho, do filho com os pais. Essa mágoa que a gente ainda explicava muitas vezes, pelo fato de convivermos, né, nesse ambiente familiar, nós acabamos entender essa pessoa e passamos a gostar dela de verdade. Então, é uma forma de a gente se liberar, né, de certos traumas, de certos karmas também, né, que muitas vezes a gente fica repetindo esses karmas ao longo das nossas encarnações, né? Para quem acredita eu estou falando para quem acredita em encarnação, porque tem gente que não acredita, tem gente que acredita que essa vida é só e quando a gente morre acaba tudo. Mas até a ciência já está começando a entender que a morte não é o fim de tudo. Existe uma pós-vida, né? Uma vida depois da vida. A ciência já está caminhando para isso e no futuro a ciência vai conviver com essa verdade, né? Com essa nova verdade, né? De que a vida não acaba com a morte. Que essa morte é a morte do corpo físico, mas existe uma vida seguinte, né? Uma vida verdadeira. Muitos dizem que essa vida que a gente vive aqui é mais uma experiência, mais assim, uma ideia da vida real que a gente tem, que não é nesse plano, né? Nesse plano 3D, esse plano material. A vida que a gente vive de verdade é num mundo mais sutil, um mundo espiritual, porque para a gente aqui é um mundo espiritual, mas lá é tão real quanto a gente está vivendo aqui. Então, esse livro, Incidente de Antares, ele narra essa história do Brasil, inserindo os personagens nesse contexto da história do Brasil, inclusive botando alguns personagens dentro do centro do poder do Brasil mesmo. Conta algumas versões que a gente não viu na TV, eu não vi em alguns livros, conta a versão de alguns casos que aconteceu, como Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Então, praticamente bota a gente dentro desses acontecimentos através dos personagens que participam dessa narrativa. Essa seria a primeira parte. A segunda parte é a partir do incidente, que a história muda, e o que me levou a pensar nessa possibilidade da gente poder dizer o que pensa sem sofrer as punições, sem sofrer as consequências. Será que a gente conseguiria conviver num mundo assim? Um mundo sem caos, né? Hoje eu acredito que não conseguiríamos, mas um mundo assim onde pudesse falar tudo e o caos não reinasse. Bom, então é isso. Esse livro eu super indico. É uma história leve para ler, muito leve. Érico Veríssimo ele consegue dar sempre um tom de humor às histórias que ele narra, a história que ele conta. E vocês vão gostar de ler. Eu recomendo demais. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito. Por enquanto, é só. Tchau.